Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Ninguém pode ser salvo sem receber o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Depois que a pessoa é salva, para levar uma vida vitoriosa de fé e para ter conhecimento espiritual, terá que buscar o conhecimento da palavra. Nesse ministério, precisa contar com a ajuda do Espírito de Deus. Então, é interessante nós observarmos, ali no texto de João 16, que Jesus continua dizendo que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante nós observarmos, como eu falei no vídeo de ontem, que o Espírito Santo atua na vida dos incrédulos para que eles possam ter o testemunho do pecado e depois receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando o incrédulo faz isso, ele é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E sendo agora participante da natureza de Deus, ele é filho de Deus. E como filho de Deus, ele precisa andar num outro caminho, outro estilo de vida, nova forma de viver, novos princípios, novos valores, novos comportamentos. Mas como é que isso acontece? Acontece porque a obra do Espírito Santo ela continua depois que o incrédulo se torna crente. O Espírito Santo vai convencê-lo da justiça e do juízo. Da justiça, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E do juízo, porque todos terão que comparecer diante de Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Por que da justiça? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. E ele foi fazer o quê junto ao Pai? Ele foi oferecer o seu sangue em resgate por todo aquele que nele crê. E quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo começa a dar testemunho da justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Em Romanos capítulo 4, o último versículo, ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, o fruto da justiça é paz. Nenhum filho de Deus cresce em justiça. No momento que você nasce de novo, você nasce já justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E essa é uma obra do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos entender isso e precisamos buscar crescer nisso. Então, quem vai nos ensinar a respeito dessas coisas? O Espírito Santo. Assim como a criança precisa receber ensinamento espiritual, moral e intelectual para crescer e tornar-se um adulto responsável, o cristão nascido de novo também deve ser doutrinado para crescer na fé. Deverá desenvolver-se à semelhança de Cristo, e a única pessoa que tem o ministério de ensinar os crentes é o Espírito Santo. João 14, 26 diz, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, diz que a unção nos ensinará a respeito de todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele é esse agente de Deus que vai ensinar os cristãos a viver uma nova vida. E claro, ele usa a palavra de Deus, ele usa as escrituras sagradas para doutrinar, para edificar e para ensinar o cristão a vencer os problemas do dia a dia. Amém? Ele faz com que o cristão, ele deseje a vontade de Deus, siga o exemplo de Cristo. As provas e disciplinas capacitam-nos a reivindicar a verdade como nossa possessão e permitem encontrar profundo entendimento da palavra. Então,
nós não podemos, como cristãos, deixar de sermos ensinados pelo Espírito de Deus, mas nós devemos desejarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus e buscarmos conhecer a palavra de Deus, como Pedro fala, né? Como crianças recém-nascidas, desejando puro leite espiritual, para que por ele nós possamos crescer para a salvação. Mas também o Espírito Santo, ele tem a missão de nos guiar a toda a verdade. O Pai Celestial enviou seu Espírito para guiar os crentes que nasceram de novo ao longo do caminho espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é muito importante nós buscarmos essa direção do Espírito de Deus. E como é que ele nos guia? Mediante o testemunho interior. Em Romanos 8,16, Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Existe um testemunho interior. E nós precisamos aprender a nos rendermos a esse testemunho interior. E isso vai ficar cada vez mais sólido, essa direção, essa inclinação para as coisas de Deus. Esse distanciamento das coisas do mundo. Nós precisamos buscar esse conhecimento, nós precisamos buscar e nos deixar sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas também o Espírito, ele vem com um consolo, ele é chamado de Consolador. Você já se sentiu dilacerado pelos anseios da vida? E quando pensava que iria fracassar, ouvia palavras ternas de conforto e ânimo dos pais queridos, das famílias ou os amigos chegados? O consolo é como um óleo derramado sobre as feridas, dá uma coragem renovada. Contudo, há um limite para o conforto humano. Existem abismos de desesperos que o conforto humano não pode alcançar. Há horas quando só Deus pode nos fazer valer. Então, é importante nós buscarmos esse consolo do Espírito Santo. Jesus foi consolado pelo Espírito Santo. Jesus disse que iria enviar o Consolador. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele está aqui também para nos consolar. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 5, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O conforto vindo de Deus através do Espírito Santo permite os crentes superar tribulações e provações. Mas não somente isso, o Espírito Santo também confirma que nós somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, esse Abba, Pai é uma declaração de intimidade com Deus. É como se nós estivéssemos chamando Deus de paizinho ou painho. Então, é algo que fala de intimidade. E o Espírito Santo, ele tem essa ação na vida dos cristãos, trazendo esse testemunho, testificando que nós somos filhos de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele diz, e verdadeiramente somos seus filhos. Não porque fomos criados, mas porque fomos gerados, nascemos de Deus como filhos espirituais, mediante sua palavra pelo poder do Espírito Santo, do mesmo modo como nascemos de nossos pais carnais, recebendo a vida física. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos revela nosso relacionamento íntimo com Deus, nosso Pai. A verdade penetra em nossos corações, não pela força nem pelo poder,
mas pela revelação do Espírito Santo quando nascemos de novo, mediante o Espírito de Deus. Então, creia que o Espírito de Deus está agindo na sua vida de forma poderosa e você desfrutará de uma vida que você jamais sonhou em que poderia viver. Mas ela é possível quando nós deixamos o Espírito Santo atuar na nossa vida como ele veio para atuar, nos guiando em toda a verdade, nos consolando em toda tribulação, dando testemunho de que somos filhos de Deus e nos revelando a verdade da palavra de Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.